Raquel. Sejam bem-vindos. Dois, três. Felipe.
versículo 46. Vamos juntos também no 3. 1, 2, 3. Natanael. Dá uma olhadinha pro seu irmão e fala: dá pra sair alguma coisa boa de Nazaré? Pergunta pra ele: dá pra sair alguma coisa boa de Nazaré? Será que tem? Será que dá pra sair alguma coisa boa aqui do alto da colina? Será que dá? Amém. Eu acho que dá, né? Você é gente boa, irmão. Amém? Pode se assentar. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos muito, Senhor, ouvir a Tua voz. Nós precisamos muito, único e exclusivamente de Ti, Jesus. Manifesta o Teu reino em nós, a Tua palavra em nós, porque nós queremos, Senhor, desfrutar do Teu amor, Pai. Repreende tudo que vem para roubar a Tua palavra de nós, os cansaços, desânimos, as circunstâncias externas, Senhor, que por muitas vezes tenta nos tirar a Tua palavra. Mas nós estamos aqui, Deus, com os nossos corações abertos. Precisamos e queremos muito ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Gente, olha, eu confesso que esse capítulo 2 de João, ele é um capítulo assim, ele é maravilhoso, porque nós vemos o início de uma obra acontecendo, né? Nós vemos o primórdio do Evangelho sendo manifesto. No capítulo 1, versículo 1, abra para mim, por favor, aí, gente, no projetor. João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. E surgiu um homem enviado por No capítulo 1, nós vamos ver João sintetizando o princípio do Evangelho. Quem é a primícia do Evangelho? Quem é a primícia da criação? Surgiu alguns anos atrás a discussão, porque um pastor, um evangelista, ele disse o seguinte: você é o ponto fraco de Deus. O centro do Evangelho é a criação. Isso é um erro crasso. Por quê? Porque nós não somos a parte principal do Evangelho. A palavra de Deus revelada em João diz que Jesus Cristo, Ele é a primícia do Evangelho. Tudo que existe buscamos se converge em uma pessoa chamada Jesus Cristo. A parte mais importante sobre a parte, né, pensando em animais, pensando no sacrifício. Qual é o melhor sacrifício? Será que eu seria um bom sacrifício para Deus? Eu sou meio magrinho, né, magro, alto, e na hora que colocasse lá no fogo para queimar, não ia ter nem gordura, nada. Bom aquelas pessoas que já são mais fortinhas, né, que comem bastante. Gente, pior que eu sou magro de ruim, tá? Eu sou magro de ruim, porque se vocês vissem o quanto que eu como, gente, eu sou do tipo que eu janto 2 vezes, sabe? Se você me chamar para jantar na sua casa, sabe que quando eu chegar na minha... O bom sacrifício naquela época era um cordeiro imaculado. Ele não poderia ter manchas, ele não poderia ter uma boa gordura. Morrer por alguém e salvar a gente.
gente só tem um Cordeiro perfeito, e esse Cordeiro é Jesus Cristo. E o que eu acho lindo na história do Evangelho é que Cristo morre como um Cordeiro, mas Ele ressuscita não mais como um cordeirinho, não mais como alguém esquecido, não. Ele levanta como leão da tribo de Judá, a qual toda língua confessa aquele Senhor, que todo joelho se dobra, não há autoridade maior. Ele é o princípio de tudo. Só que o princípio de tudo, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro pascal, aquele que tira o pecado do mundo, Ele decidiu que a obra dele não seria feita exclusivamente por Ele. Ele decidiu escolher alguns amigos. Ele decidiu escolher discípulos de Jesus. Você viu no João capítulo 1, em que depois de se revelar quem ele era, ele era a luz do mundo. Ele era o verbo que se fez carne. Ele estava no princípio. E Deus escolheu um homem chamado João. E quando a gente começa a ler o capítulo 1, você vê João Batista sendo aquele que prepara o caminho do Senhor. Jesus vem, Jesus é primo de João. E ambos começam a crescer. Jesus passa parte da sua vida, entre aspas, em um anonimato. Por que eu digo entre aspas? Porque certa feita, Jesus sumiu, né? Maria desesperada, imagina, Will, se o Joe some do nada, assim, não faria nada com ele, tá bom? Eu amo o Joe, tá bom, Amanda? Eu amo ele. É que tá acontecendo umas coisas internas a respeito da minha filha, e o Joe tá... Mas vamos dar um exemplo do Joe. Ó, pastor, o senhor para, pastor. Então, né? Cuidado. Tá vendo? Perdi o fio da meada. Mas, imagina, o Joe some do nada. Maria e José desesperados. Cadê esse menino? Esse menino tá fazendo o quê? O menino tava jogando bola, o menino tava brincando, o menino tava comendo meleca. Jesus estava na onde? Nossa, a igreja é crente, é isso aí. Jesus estava no templo. E o que a Bíblia estava falando? Que ele estava ensinando os doutores da lei. Porque Jesus era desde o princípio maioral. Imagina um monte de senhorzinhos, assim, aquela barba grande, os filactérios até o pé, né? Aquele negócio. E Jesus, e ele sentar tudo besta olhando para Jesus, falando, que bonito, né? Olha, o menino é até entendido da história. E Jesus pensando, mal eles sabem que eu sou aquele quem os profetas falavam. Que eu sou aquele quem era anunciado pelo Moisés. Mal eles sabiam que o Redentor que eles tanto esperam está sentado na frente deles, ensinando eles. Eu acho que se eu fosse aqueles caras, eu ia querer aproveitar mais um pouquinho da palavra de Jesus. Mas João Batista desenvolve o seu ministério. Ele se torna em algum momento um ministério proeminente, até mais conhecido do que o próprio Jesus. E Jesus, ele após o batismo feito por Batista, ele começa a granjear para ele algumas pessoas que vão ser os seus amigos, que serão os seus companheiros de batalha. Eu repito algo que eu sempre falo, gente. Deus, ele escolhe dois tipos de grupos muito simples. O primeiro grupo é o grupo de multidão. Qual é o primeiro grupo? Primeiro grupo? Quem é a multidão? A multidão é o povo que vai viver o milagre de Jesus. Que vai, de repente, participar da partilha dos pães. Que vai acompanhar Jesus durante os seus caminhos. Que vai viver, vai ser salvo. É errado ser multidão? Não é errado ser multidão. Agora, um outro grupo que se destaca, que Jesus chama, é discípulos. E qual é a diferença de discípulos para a multidão? A multidão, ela acompanha Jesus do monte para baixo. Fala, do monte para baixo. Do monte para baixo. Os discípulos não. Os discípulos acompanham Jesus do monte para cima. Os discípulos, eles não participam dos milagres somente recebendo os tais. Os discípulos, eles são distribuidores dos milagres. Lembra da história da multiplicação dos pães e peixes? Eles desesperados, Jesus pega 5 pães, 2 peixes, coloca no cesto e diz para os discípulos, vão! E entregue para a multidão. Aí eu imagino Pedro
Pedro, Tiago e João lá, que eram discípulos íntimos, entregando e olhando para o cesto. Peraí, eu já entreguei 4 aqui, a conta não está fechando. Mas peraí, vamos lá, 5, 6, 7. Ô João, quantos você já entregou aí? Olha, eu já entreguei uns 15 já, e a minha cesta não acabou. E você, Tiago? Eu já entreguei uns 20 e a cesta não acabou. No final da contagem, mais de 5.000 pessoas foram beneficiadas daqueles milagres. E a pergunta que eu faço é, por meio das mãos de quem que eles foram beneficiados? Dos discípulos. Dos discípulos. Foram os discípulos que entregaram. Então, eu quero desde já que você receba essa palavra de Deus. Deus não te chamou apenas para viver milagres. Deus te chamou para participar de milagres. Deus não te quer da montanha para baixo. Deus te quer da montanha para cima. É por isso que Ele fala. É por isso que às vezes arde o negócio em você, te chamando para orar, te chamando para buscar. Às vezes as pessoas que nem te conhecem começam a contar a vida para você. É porque Deus está te chamando, meu irmão. Ele não quer você debaixo do monte, somente recebendo milagre, não. Ele quer você de cima do monte para distribuir milagres, para distribuir palavra, para distribuir vida. E Jesus escolheu pessoas comuns. Jesus escolheu o pescador. Jesus escolheu um coletor de impostos. Jesus escolheu a pior casta que tinha. As mulheres que andavam com Jesus, a maioria delas não era de mulheres de muito boa fama, boa índole. Jesus, compararam ele com o espírito de Beelzebu. Falaram, quando os discípulos estavam se manifestando, as pessoas olhavam e falavam, aquele ali que está com os beberrões, que está com as pessoas que estão caídas, embriagadas, esse é o mestre, esse é o Jesus. É porque a gente acha que nós somos bonitinhos, né? Que a graça de Deus só chegou até nós porque nós somos... Olha, dá uma olhada para os irmãos que estão do seu lado. Vai, é a última vez que eu faço isso. Dá uma olhadinha para ele. Olha como ele é bonitinho, né? É um santo, né? Deu trabalho nenhum para Jesus, né? Deu trabalho nenhum para Jesus. Já nasceu batizado em água benta, não é isso? Já salvo, é santo. Foi por causa do sangue dele que você está aí, não é isso? De jeito nenhum. Vocês conhecem a sua história. Você sabe de onde Jesus te tirou. Você sabe de onde Jesus... Você sabe exatamente o que você seria sem Jesus. Hoje você está aqui bonitinho, mas não é porque você era bonitinho antes, não. É porque Jesus olhou sujo, imundo, e ele falou assim, não vai ficar desse jeito. Ele te tomou pelas mãos, te colocou de pé, com o sangue dele ele te lavou, te restaurou, dele te alcançou. Então, eu senti a presença de Deus lá. A dinâmica consistia em, se o mundo tivesse acabado e você tivesse que reconstruir, quem que você colocaria para dentro do seu grupo? E aí, ele deu lá exemplo de um governante que tinha experiência em governar uma grande capital, que era um homem influente, de boa fala, né? Ele colocou o exemplo também de um artista que era exímio no que fazia, além de ser um artista, um grande desenhista, ele era um comunicador imprescritível, um cara de boa fala, que com certeza ajudaria a liderar e educar os povos. Ele colocou também uma prostituta ali no meio, colocou também um carpinteiro, filho de não sei quem, de lugar nenhum, e eu acho que você já entendeu onde que dá essa história. E aí a gente lá no grupo, né, a gente pensou, não, a gente precisa de um engenheiro, né, porque vai ter construção, vai ter reconstrução, a gente precisa de um engenheiro, as pessoas vão ficar doentes, a gente precisa de médico, a gente precisa de tudo isso, né? Aí no final da história ele falou assim, viu como nós somos tendenciosos a ver somente algumas partes das pessoas? Aí ele falou, o pintor que vocês queriam colocar no grupo de vocês era Hitler, olha que legal.
né? Agora o carpinteiro, que vocês não queriam colocar, o filho lá do carpinteiro que não queria colocar, é Jesus. Aí Jesus olha para nós e fala assim, vocês estão querendo sempre sentar nas boas mesas. Vocês querem sempre os melhores, serem chamados. Vocês querem ter seus nomes proclamados. Vocês querem sentar em lugar de honra. Mas Jesus não. Jesus está nos chamando para viver um tempo de discipulado. E é discipulado mesmo. Que vai além do que é físico, vai além do que é emocional, vai além daquilo que é status. E vamos falar um pouquinho sobre status. Jesus chamou 12 discípulos para si. Quando, imagina, né? 12 discípulos, lista seleta, né? São 12 apenas. E ele chamou toda vez que eu vejo Jesus partir para a sua... Pega o barco dele emprestado. Aí tem... Segue-me. Aí Felipe, tô seguindo. Mas assim, quem é Felipe nessa história? Era um homem de Betsaida, da cidade de André e de Pedro. Você percebeu que ele está na sombra de duas pessoas? Percebeu que ele é um cara aleatório nessa história? Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Felipe encontrou com Natanael e disse-lhes: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Eu estou apaixonado pela história de Natanael, por um motivo simples, não tem história. Natanael também é conhecido como Bartolomeu, e Bar significa filho, então dá a noção de que ele era filho de alguém, só que não tem nenhum relato de quem é pai dele. Logo, o que a história está querendo deixar claro pra gente? A ascendência dele não importa. A geração, quem é o pai dele? Quem é a mãe dele? De onde ele veio não importa. Jesus não olhou para ele, não olhou para isso. Aí você vai querer entender um pouquinho mais a notícia de que Natanael é da cidade de Caná da Galileia. É um povoado pequeno. Você vai se lembrar que é em Caná da Galileia que Jesus faz o seu primeiro milagre. As definições que nós temos a respeito dele é isso. E é interessante que a história dele se resume do versículo 43 ao versículo 51. E não há absolutamente nenhuma menção de quais eram as qualidades dele como pregador. Não fala em nenhum momento que ele era um grande levita. Não fala nada. Mas mostra para nós alguns detalhezinhos dos comentários dele. Primeira coisa, quando é dito para ele, nós encontramos aquele de quem Moisés falava, de quem a lei, os profetas profetizavam, José, o filho de José, o Nazareno. Ele se espanta porque Jesus não era conhecido como aquele que nasceu em Belém. O nascimento de Jesus em Belém conclui-se uma profecia de que ele deveria nascer lá. Mas aonde que Jesus foi criado? Em Nazaré. Gente, Nazaré, pensa o seguinte, Nazaré é uma cidade pequena. Imagina uma cidade do interior do norte, do nordeste, uma cidade meio árida, sabe? É um lugar em que todos se conhecem, todo mundo sabe quem é o filho do Zé, todo mundo sabe quem é o filho da Maria, literalmente. E Jesus cresceu ali. Então, para dizer que o Messias, o Nazareno, sairia de uma cidadezinha, de uma cidadela chamada Nazaré, quem que ia acreditar? Quem que ia acreditar que do alto da colina, no final, eu sempre falo, qual que é a referência de onde está a sua igreja?
no final de Itapevi, no ponto final do ônibus. Quem diria que daqui iria nascer alguma coisa? Mas Jesus não estava olhando para nós, para a nossa família, para as nossas posses, para os nossos bens. Ele não estava olhando em que berço nós nascemos. Ele estava olhando para um coração que sabia que quando encontrasse com Ele ia mudar a vida. Quando Natanael ouve, fala assim, mas peraí, que história é essa, Felipe? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa que preste daquele lugar? Aí Jesus que é um personagem oculto, que é, na língua portuguesa nós temos, né, o sujeito oculto. O sujeito oculto, Jesus aqui, ele está nas entrelinhas, olhando para Natanael, falando, de Nazaré saiu coisa boa, assim como lá de Canaã, que também era uma cidade pequena, um bairro pequeno, que todos se conheciam. Aí Jesus está falando, você vai conhecer o Nazareno, e eu estou te conhecendo aqui hoje. Talvez você esteja se perguntando, será? Qual que será? Como que Jesus me conhece? Qual será o currículo que eu tenho que mandar para Jesus? Para ele ver os meus títulos, onde eu estudei, o que eu fiz. Jesus está falando, não. O título que eu quero é de amigo, é de coração quebrantado. Sabe aquelas pessoas que choram muito, sabe? Aquelas pessoas que eu vou falar do meu pastor Valdir. O meu pastor Valdir é um bicho chorão e eu estou aprendendo com ele. Começa a falar de Jesus, aí já começa a chorar. Aí se deixar, é isso aí. Gente, nossa, eu sempre conto a história dessa igreja. Eu lembro, acho que foi no final de ano, no Natal, acho que foi na virada do Natal. A gente estava sentado na sala e a gente assim, a nossa família sempre foi muito de culto, a gente sempre gostou de se reunir. E eu lembro que um dia nós estávamos passando por problemas ministeriais fortíssimos. E aí a gente sentado, conversando, batendo papo, rindo. Eu só sou quietinho aqui na igreja, tá? Porque em casa, se vocês passarem na casa do meu avô, vocês vão ouvir pelos gritos que eu estou lá. E aí eu lembro que a gente estava lá, aí alguém começou a cantar um louvor. Aí começou o louvor. Daqui a pouco o pastor Valdir já começou a chorar. Oh glória! Oh glória! Aí quando eu tô... Gente, eu sou nascido e criado numa casa pentecostal. Daqui a pouco eu já começo, o ambiente começa a mudar, sabe? E não é só o pastor Valdir que está chorando. Aí daqui a pouco tá Thaís falando em línguas, Paula chorando. Aí a gente já tá igual doido dando risada, oh glória, aleluia. Aí a minha mãe já tá assim, e tá todo mundo. E daqui a pouco a gente olha um pro outro e o que está acontecendo? A graça de Deus está naquela sala, está naquela casa. Mas é num grande palácio. Não, é na sala de casa que Jesus quer te encontrar. É no seu quarto, é na cozinha. Jesus quer descer o Espírito na onde você estiver. A igreja de Cristo nasce num lugar chamado cenáculo. Cenáculo é uma casa, e os historiadores dizem que ela é alta. Então a voz é amplificada. Mas gente, lá naquele cenáculo não tinha som, não tinha equipamento, não tinha nada. Mas a Bíblia diz que havia um povo ali, reunidos todos em um só lugar, debaixo de uma palavra: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E no cenáculo, gente, pense o seguinte: hoje nós temos o nosso culto litúrgico. Hoje nós temos começo, meio e fim de culto. Não, lá não. Eu imagino que estavam todos reunidos. Eu imagino que um estava orando, um estava cantando, mas eles estavam na mesma fé. Na mesma fé. Até que eu fico imaginando Jesus vendo a oração, Jesus vendo as manifestações de crentes verdadeiros. Eu fico imaginando Jesus falando: Espírito Santo, segura só mais um pouco. Segura mais um pouco. Imagina o dia 49. Eu imagino a conversa no céu. O Espírito Santo falando: eu quero descer, batizar esse povo. Eu quero começar uma nova história. Eu quero iniciar um novo processo. Eu imagino o céu dizendo: não, Espírito Santo, calma. Porque para você descer, precisa alguma coisa acontecer lá embaixo. E como que faz para o Espírito
Espírito descer, todos reunidos em uma só voz, em um só clamor, no mesmo lugar. Aí a Bíblia diz que de repente, não foi no começo do culto, não foi no final, foi no de repente, veio um vento veemente, impetuoso. A descrição de que línguas repartidas como de fogo não é de quem está presente. Sabe por quê? Porque quem está presente no cenáculo, meu irmão, não sabe o que está acontecendo fora, sabe o que está acontecendo dentro. E dentro tem graça, tem presença, tem poder. Mas quem estava de fora, estava dizendo: parece que tem línguas repartidas como de fogo. Por que isso, pastor? Porque dentro do cenáculo eles estão lá cantando, eles estão lá orando, e numa festa onde todos os povos estavam reunidos em Jerusalém, eles começaram a ouvir: está falando na mesma língua que eu. Está falando na mesma língua que eu. Eu estou ouvindo a mesma coisa, você está ouvindo? Um falando para o outro: eu não estou entendendo não. Como você pode estar ouvindo na sua língua materna o que eu estou ouvindo na minha língua materna? Abre parênteses aqui comigo. Vocês viram o louvor que as crianças cantaram? Vocês prestaram atenção? Em Babel, o que acontece? O povo começa a erguer uma torre para chegar até o céu. E Deus, ele fala assim: esse povo, eles estão obstinados de coração. Eu vou ter que colocar uma limitação nele, porque senão esses caras vão achar que são Deus. Aí qual que é a forma que Deus faz para que o povo pare de se entender? Mudam-se as línguas. A torre cai. Eles já não conseguem mais entender nada. Mas em Atos 2, eles estão de joelhos erguendo uma torre. E há uma diferença, porque em Babel eles mudam-se as línguas, mas em Atos 2, uma língua só, que era falada dentro do cenáculo, é a língua que o estrangeiro escuta, que o local escuta, que todos escutam. A palavra de Deus está aqui hoje para falar com todas as pessoas, independente de cor, de raça, de sexo, localidade. Deus está falando conosco. A linguagem do Evangelho nos traz para um só lugar. Para um só lugar, fecha parênteses. Natanael, que é um homem de Canaã. E a história vai contar que Felipe diz: vem e vê. Ele não está fazendo uma proposta tipo assim: confia em mim. Confia no que eu estou falando. Confia na minha palavra. Não, ele está falando assim: não precisa confiar em mim não. Você desconfia de mim? Você desconfia da minha palavra? Vem e vê. Sabe por que às vezes as nossas palavras para os outros não tem muita valia? Porque a gente fala sobre nós. É sobre nós. É sobre o que eu fiz, sobre o que eu faço, sobre o que eu falei. Para de entregar Jesus baseado na sua ótica, naquilo que Jesus se revelou para você. Mas se você quer conhecer Jesus, vem e vê. Vem e vê. Ah, mas como que eu vou? Como que eu vou ver alguém que é espírito? Aí você pode dar passo a passo para ele. Você vai ensinar desse jeitinho. Entra no quarto, fecha a porta, ajoelhe-se ali na sua cama, no seu cantinho. E aí você vai falar assim: Pai nosso que estás no céu. Aí depois que você terminar a oração, aí você faz alguns minutinhos de silêncio e espera. Ah, vai ouvir uma trovoada? Não. Quando os móveis vão começar a voar? Não. Mas quando você abrir os seus olhos, você não vai enxergar mais a vida do mesmo jeito. Não vai ser mais a mesma coisa. Sabe o que está faltando para a gente voltar a conhecer Jesus? De vir e ver. Você quer ver Jesus? Você quer ver Jesus? Então volta a fechar o quarto da sua porta para falar com Ele. Volta a orar como você nunca orou. Volta Salomão, quando ele vai inaugurar o templo, ele fala assim: quantas oferendas que os reis anteriores fizeram? Um fez 10, outro fez 6. Eu vou fazer mais de 1000, porque eu não quero ver somente o que os outros viram. Eu quero ver a glória dele em mim. Então que façamos isso. O segredo de conhecer Jesus é vir e ver. Interessante que você percebe que, embora a resposta pareça ríspida, ele não é um cara arrogante. Porque o que ele fala?
Onde está esse cara? Vamos lá ver. Se você me falou, vamos lá ver. Credibilidade isso. E chega Natanael. Chega Natanael perante Jesus. Não é Natanael que se apresenta para ele. É Jesus que se apresenta para Natanael. E Jesus não fala dele, gente. Não. Jesus não fala dele. Ele olha para Natanael e fala assim: vi que você é um bom israelita. Sabe o que isso significa? Jesus não está falando da descendência dele. Jesus não está falando da localidade, não é uma informação geográfica. Jesus está falando da religiosidade dele. Em outras palavras, Jesus estava falando: você conhece as leis, né? Você conhece os profetas, né? Eu te conheço. Eu conheço o seu coração. Natanael olha e fala assim: mas calma aí. De onde você me conhece? Ai, que pergunta boa. Eu falei, gente, não precisa de muita coisa. É só uma boa pergunta, não é? Ele pergunta para Jesus: da onde você me conhece? Aí Jesus fala: eu te conheço, porque eu te vi debaixo da figueira. Há um susto ali, gente. Porque o que significa a figueira? A figueira e a videira, elas têm uma conotação de intimidade. Ela fala sobre ensinamento. Naquela época você queria... Sabe aqueles dias que a gente tá com a cabeça quente, cheia de informação, a gente precisa só ouvir a voz do silêncio? Eu sou uma pessoa que eu tenho um TDAH, o pastor Jefferson já constatou isso em mim. Eu gosto de barulho, eu gosto de música e tal, mas eu não consigo me concentrar se tiver muita coisa. E aí, tem hora que a gente precisa, às vezes em casa a gente está trabalhando, a gente deixa o som desligado, deixa tudo em silêncio, porque senão, sabe, não vai concentrar. E a figueira é justamente o lugar onde o povo ia para quê? Para sentar e ler a Torá. Eles levavam, às vezes, alguns dos seus discípulos para ficar sentado ali debaixo, para trazer ensinamentos. E o que eu achei mais lindo é que as orações íntimas que eles faziam não eram feitas na sinagoga, não eram feitas em suas casas, eram feitas debaixo da figueira. Quando Jesus fala para ele: eu te vi debaixo da figueira, Jesus estava falando: eu estava ouvindo as suas orações mais secretas, Natanael. Eu estava conhecendo as suas peculiaridades. Eu estava conhecendo aquilo que o seu marido não sabe, que sua esposa não sabe, que seus filhos não sabem, que seus pais não sabem. Eu estou te conhecendo, Natanael, pelo que eu te vejo por dentro. Quando você estava orando sozinho e achava que você estava sozinho, eu estava lá, Natanael. Jesus não te conhece pelo que falaram de você para ele. Jesus não te conhece pelo que disseram dele, ao seu respeito para ele. Jesus te conhece porque no seu canto mais escuro, na sala mais oculta, ele está lá. E as orações, e eu falo isso sem medo de errar, as suas orações mais profundas, as suas dores mais ocultas, como foi pregado ontem, que parece que você não vai conseguir revelar para ninguém, Jesus está vendo, Jesus está com você, e a palavra dele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Há duas histórias para explicar essa interação de Jesus com Natanael. A primeira diz que isso são histórias de historiadores, literalmente. São pessoas que conheciam a cultura e eles supõem que podem ter acontecido isso. Uma das histórias supõe que Natanael tinha idade próxima de Jesus e por isso ele passou por aquele período de recessão, em que Herodes havia mandado matar os meninos de determinadas idades, e que a mãe dele escondeu ele debaixo de uma figueira. Então, por ser uma informação oculta e sigilosa, quando Jesus disse para ele: eu te conheci debaixo da figueira, talvez Natanael tenha entendido: Jesus me conheceu quando eu nem tinha possibilidade de fugir sozinho.
Jesus me conheceu na minha vulnerabilidade. Jesus me conheceu nas minhas peculiaridades. Gente, independente do que Jesus estava querendo dizer para ele, Jesus estava dando uma lição clara. Ele conhece o nosso íntimo. Ele conhece o nosso íntimo. E é por isso que com ele nós não temos ressalva, gente. É por isso que com eles nós não temos que ter aquele medo, aquele desespero, falando como pessoas comuns. Gente, Deus, Ele está mais próximo do que nós imaginamos. Deus, Ele está mais próximo do que nós imaginamos. Há uma canção da Laura Solteres que diz que Jesus está mais perto do que o ar nos meus pulmões, que está mais perto do que a pele e os meus ossos. Gente, é muito perto, é muito perto, é muito perto. Para de olhar para Jesus como um Deus de longe, para olhar Ele como um Deus de perto. Você pode se dar um abraço, dá um abraço apertado aí em você mesmo. Isso, aperta aí. Jesus está mais perto que esse abraço. Às vezes a gente precisa de um abraço. Aí a gente fala, Senhor, mas não tem ninguém para me abraçar hoje. Eu queria tanto ouvir uma palavra de amor. Hoje o papai está te abraçando, filhinho. Filhinha falando, eu estou mais perto do que essas suas mãos aí. Eu estou mais perto do que a sua boca pode falar sobre mim. Eu sou aquele que sonda o coração. Você pode ir para o mais profundo abismo, eu estou lá. Você pode subir aos mais altos céus, eu estou lá. Aonde você for, a minha presença, a minha graça, ela alcança. E hoje Jesus, Ele traz luz para quartos escuros. Jesus traz luz. Isso, para finalizar, e nós vamos para a ceia. Essas palavras são direcionadas a um discípulo. E perguntou Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Felipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre. Vou repetir. Exclamou Natanael, mestre. Sabe o que é um exclamar? Sabe aquele suspiro? Mestre, você me conhece. Você sabe só de coisas que ninguém sabe, mestre. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. A declaração de Natanael sobre quem é Jesus não está sobre o milagre que fez nele. Não está sobre uma pesca maravilhosa. E não estou falando que tem nada de errado, não. Mas está na manifestação daquilo que é tão íntimo que se revelou a ele. Para de querer achar Jesus nos grandes gritos, nas grandes manifestações. Começa a achar Jesus nas intimidades, nas pequenas palavras. Sabe aquela palavra que é tão direcionada que você fala assim, nossa, parece que foi para mim. Não é que parece que foi para você. Foi para você. Às vezes a gente está andando, aí a gente vê um outdoor assim, fala assim, nossa, palavra impactante, né? Parece que é para mim. Não parece não, filho de Deus. É para você. Ou você acha que vai ser todo dia que Deus vai descer numa nuvem aqui e vai fazer de forma miraculosa? Gente, quem dera. Quem dera. A maioria das manifestações de Deus para discípulos, sabe como são? No secreto, na intimidade. É tudo na calmaria. Se você quer viver de milagres, bem-vindo à multidão. Bem-vindo à multidão. Fica à vontade e Ele vai fazer uns negócios lá. Só que aí depois você pode terminar a sua vida curado, sei lá, de qualquer coisa, liberto de não sei quantos demônios, mas sem conhecer Jesus de verdade. Escolha ser como Natanael. É discípulo? Discípulo. Estava no meio de tudo? Estava. Não tem um livro sobre ele. Não tem uma história sobre ele. Não sabe de onde ele veio, mas sabem para onde ele foi. Não sabe de onde veio, mas sabe para onde? Jesus está fazendo assim, ó.
separando. Você quer viver só de milagres, só de... Pode ir, filho. Mas eu estou separando o meu povo aqui, ó, que vai ser discípulo. Às vezes nem vai ter o nome no cartaz. Às vezes nem vai ser tão lembrado. Às vezes não vai ser o mais convidado. Gente, se a minha vida fosse pautada nos cartazes que eu apareço, estava ferrado. Apareci pouquíssimo na minha... Ainda assim, quando me chamam para pregar, eu fico assim, nossa, olha... eu quando eu era pequeno queria ser pastor, amava. Nossa, coisa linda ver o meu avô assim. Até hoje eu chego no lugar, neto do pastor Valdir. Nossa, é uma imponência, uma coisa legal, assim, não sei o quê. Gente, tô apaixonado por isso daqui não, eu tô apaixonado por vocês. Gente, o púlpito, eu já passei da hora. Gastei 1 hora só, gente. 1 hora, isso daqui acaba. O aplauso acaba, a fama acaba. Agora, não tem o que não passa, o que não acaba. É a presença de Deus que está comigo no carro quando a luz aqui fechar. Quando chegar em casa, quando eu for conversar com a minha esposa, com a minha filha, Jesus está lá no meio. Quando eu for dormir, a Bíblia diz que os anjos estão acampados ao meu redor. Do que vale microfone, do que vale púlpito, se não tiver a graça de Deus. Agora, se não tiver microfone, não tiver púlpito, a gente faz culto na rua. E a graça de Deus manifesta. Não adianta ir. Eu termino dizendo: não é porque a nossa história não é conhecida que ela não tem impacto. Você pode se colocar de pé, por favor, em nome de Jesus. A nossa história pode não ser conhecida, mas ela tem um impacto. A história da igreja diz que sabe como ele morreu. Ele morreu com a sua pele sendo tirada. Ele morreu aos poucos, não foi rápido não. Foi aos poucos. Sua pele foi tirada. Mas por que ele foi... Por que ele foi morto dessa forma? Os historiadores contam que após a ascensão de Jesus, Natanael, que não é muito conhecido, que não é muito falado, não tem as suas histórias reveladas, foi lá para a região da Índia. E ali ele criou ali virou a paróquia dele. Sabe o que eu achei interessante nisso? Ele foi para um lugar que talvez ele não sabia que um dia viraria um dos países mais populosos do mundo. E pode perguntar, quem que foi que evangelizou a Índia? Foi Pedro? Não foi Pedro. Foi Paulo? Não foi Paulo. Quem que foi que evangelizou? Natanael. Isso quer dizer que não importa quem somos, de onde viemos, se a nossa história está numa biografia gigante. Importa se nós estamos vivendo debaixo da vontade de Deus, debaixo daquilo que Ele chamou. Então, em nome de Jesus, hoje o Senhor nos livra dos medos das nossas arrogâncias, nos livra daquele desejo desesperado de aparecer, de ter uma história. Jesus nos chama para o secreto. Jesus fala, e Ele te fala hoje: eu conheço o seu coração, eu conheço a sua mente, eu conheço as suas tristezas, eu conheço as suas dores, eu conheço. Hoje Jesus, Ele não veio para fazer um milagre, Ele veio para revelar o milagre. O milagre não é a cura, não é a porta aberta, não. O milagre é o conhecimento, Ele te conhece. Pai, em nome de Jesus, faça o seu bálsamo sobre nós. Que o seu conhecimento, ser conhecido pelo Senhor, seja tão importante, Pai, quanto aplausos, quanto glória, quanto benefícios. Jesus, nós queremos ser conhecidos de Ti. Nós queremos ser conhecidos de Ti, Jesus. Nós queremos que os céus conheçam os nossos nomes, não somente pelas nossas obras, por quão talentosos somos, quão bons somos, mas por quão bom o Senhor foi conosco. Porque nós entendemos e reconhecemos o sacrifício da cruz. Reconhecemos, Pai, reconhecemos. E sabemos que o nosso nome, escrito no livro da vida, é o principal. É tudo que queremos e desejamos ter. Eu oro pedindo para que o Senhor cure as nossas feridas. E assim como fez com Natanael, nos tira da multidão, nos tira do meio do povo,
Nos traz para o discipulado, Jesus. Nos traz para perto de Ti. Nós queremos ser discípulos. Eu Te agradeço desde já, porque hoje eu posso ver, Pai, quartos escuros sendo acesos, histórias mal resolvidas sendo resolvidas, testemunhos sendo gerados, coisas lindas que o Senhor fez, faz e fará acontecendo. Mas eu também posso ver com os olhos daquele que crê em Ti, em que os maiores testemunhos serão: Jesus me encontrou. Jesus me encontrou. Jesus me encontrou. Jesus encontrou a minha casa. Jesus encontrou os meus filhos. Jesus encontrou o meu cônjuge. Jesus me encontrou e por isso a minha vida mudou. Vem e vê aquilo que Ele fez comigo, porque Ele pode fazer contigo hoje. Essa será a nossa oração, a nossa comemoração, em nome de Jesus. Se você crê, eu gostaria que você aplaudisse Jesus bem forte. Gostaria de chamar aqui o pastor Daniel, que será o ministro da ceia de hoje. Pode se assentar. Nós vamos participar agora da ceia. E esse é o momento em que Deus fará coisas lindas em nosso meio. Amém? Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Antes de começar, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, amém, ao meu pastor Vitor, à minha pastora Marina, ao meu pastor Valdir e à minha pastora Maria, por me delegar esta responsabilidade de ministrar a ceia do Senhor, que é algo muito sério e muito importante, amém? E eu não vou mentir para os irmãos que quando a gente chega aqui a gente treme, porque quando nós fazemos algo para o Senhor, é coisa séria, então nós trememos, amém? E quando nós trememos, nós dizemos assim para o Senhor: Senhor, nós não sabemos nada, usa-me para que a tua obra prossiga, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu me encontro muito alegre nesta noite, pastor Valdir, e me leva lá no Salmo 126, versículo 3, a qual o salmista nos diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez Cristo na cruz por nós, e hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. Grandes coisas o Senhor fez, faz e continuará fazendo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou chamar os discípulos aqui em torno da mesa para estarmos dando continuidade na ceia do Senhor. Amém? Eu quero do meu lado esquerdo a pastora Marina, do meu lado direito a pastora Gisele. A pastora Marina estará orando pelos cálices e a pastora Gisele pelo pão, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. E eu quero chamar o nosso pastor Jefferson, aleluias, para estar servindo nesta noite, amém? Servindo a ceia do Senhor. Vem para cá, pastor, em nome de Jesus. Fica aqui do nosso lado, oh glória. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero chamar o meu pastor, aleluias, em nome de Jesus. Pastor, por gentileza, pastor Valdir, venha trazer algo do Senhor nesta noite. Amém? Deixa o Senhor te usar nesta noite. Vou dizer uma coisa para todos vocês. Só de estar
você. Agora entrou uma alegria tão grande. Tão grande. Eu posso agradecer a Deus orando. Não vai pegar. Legal. Deixa. Amém, irmãos. Irmãos, talvez algum de vocês estão assim, perguntando assim, pastor Valdir, esqueceu das... Não, irmãos. Eu tenho mais de 50 anos. As coisas de Deus é tão abençoada, irmãos, que na verdade a gente parecia o pastor Valdir já está aposentado, irmãos. Mas eu me sinto muito alegria de, irmão, me dar esta oportunidade, porque eu gostaria de ficar sentado, porque eu estou aprendendo com vocês novamente. Tudo aquilo que Deus me usou, irmãos, ainda tenho muito mais de aprender. Não é comigo, é com meus irmãos, os meus netos, vocês que são jovens. Então eu vou agradecer a Deus. Amém? Senhor meu Deus, graça nós te damos, Senhor, por este momento que vamos participar, Senhor, da ceia. Senhor, abençoa todos nós que estamos aqui. A tua palavra diz: fazer isto em memória de mim, até que eu venha. Assim seja, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Aplauda o Senhor, que Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória nesta noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Vamos dar início à ministração da ceia, em nome de Jesus. 1 Coríntios, aleluias, capítulo de número 11, versículo de número 23, aonde Paulo, ele deixa bem claro, aleluias, porque recebi do Senhor o que também nos ensinou, aleluias, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Aleluias. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aleluia. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. E o que é gostoso, pastor Vitor, e que nos deixa alegre, que é um memorial, mas que nós, neste memorial, nós comemoramos a vitória da vida. Aleluias. Jesus, ele na cruz do Calvário, ele venceu a morte. Aleluias. E hoje é um memorial, mas é um memorial alegre, comemorando a vida, a vitória, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, qualquer que comerdes o pão ou beberdes o cálice do Senhor indignamente, aleluias, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. O 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele,
aleluias, que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação. Ei, Paulo está dizendo aqui, não é que você vai perder a sua alma não, tá? Paulo ele está dizendo aqui que se você beber indignamente, aleluias, você terá consequências momentâneas, consequências sérias. Por isso que Paulo diz aqui, porque o que comer e beber indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, aleluias, não discernindo o corpo do Senhor, aleluias. Quem tem fé nesta noite, faz assim, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou vendo que todo mundo aqui tem fé, aleluia. E Paulo quer dizer assim, não discernindo o corpo do Senhor. O que Paulo quer dizer? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que para você que tem fé, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que tudo que você tem, eu estou falando tudo, não é só um pouquinho não, tudo. Sua vida, sua saúde, sua família, seu emprego, tudo. Você tem que colocar no sua cabeça que tudo que você tem, tudo, partiu da cruz do Calvário. Porque se o Senhor não tivesse feito o sacrifício na cruz do Calvário, você não estaria diante da mesa do Senhor hoje. Amém? Esse é o discernimento que Paulo quer dizer para mim e para você nesta noite. Se você tem certeza que tudo que você tem veio da cruz do Calvário, você discerniu o corpo do Senhor e você sabe que você está preparado para tomar a Santa Ceia do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tendo feito isso, aleluias, vamos lavar as nossas mãos. Amém? E enquanto nós estiver lavando as mãos, fecha os teus olhos, peça perdão ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça deste dar, bem faminto tua alma saciar. Vencear o Mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Bem faminto a Jesus vencear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, temos nós o peixe e pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. Vencear o Mestre chama. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pastora Gisele irá orar pelo pão, amém? Aleluia. Estenda as tuas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nessa noite, Pai querido, Senhor, a 10ª
Pai. Ó Deus querido, Deus amado, aqui, Senhor amado, o trigo, Senhor, foi plantado pela mão de um homem, Pai. Ó Deus querido, esse pão foi feito por a mão de uma mulher, Senhor. Meu Deus querido, mas neste momento, Pai, elevando essa bandeja ao céu, Senhor, Pai amado, nós queremos consagrar esse pão a Ti, Pai. Já não é mais um pão comum, Senhor. Meu Pai amado, já não é mais um pão natural, Senhor. Aqui é a representação, Pai, do corpo do Teu Filho, ó Pai. Meu Deus querido, delacerado, Pai amado, naquela cruz do Calvário, Senhor. Pai querido, nós consagramos e abençoamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tendo dado graça, partiu. Aleluia. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Jefferson, o pastor vai servir os batizados e os pastores. Amém? Amém. Os batizados, pode vir aqui à frente, por gentileza. Pode vir aqui à frente. Pode vir aqui à frente os batizados, em nome de Jesus. Vencer, o mestre chama, vencer. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vencer, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Vencer, o mestre chama, vencerá. Aleluias. Amém. Todos pegaram? Vamos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. Levante para o alto. Aleluias.
E o Senhor, Ele disse, né? Este é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Comei todos juntos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Aleluia. Santo tu és, Senhor. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pastora Marina irá consagrar os cálices. Amém? Amém? Estenda suas mãos. Senhor, nós nos colocamos à sua presença, Pai, e queremos apresentar a Ti, Senhor, esse suco de uva, Senhor. Ah, Senhor, Pai amado, nós sabemos, Senhor, que na sua palavra, Senhor, o vinho representa alegria, Senhor. Ah, Senhor, e hoje nós tomamos esse suco, Senhor, sabendo que estamos alegres porque o Senhor venceu o mundo. Nós estamos alegres porque reconhecemos o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Ah, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor venceu a morte, está à destra do Pai. Nós sabemos, Jesus, que o Senhor é mais do que vencedor e em Ti nós também somos. Nós te agradecemos, Jesus, por poder em comunidade, em comunhão uns com os outros, participar, Senhor, do seu sangue e do seu corpo, Senhor. Consagramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, roupas que tão alvançam, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, se este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Levante esse cálice que está na sua mão. Este é o sangue do Senhor derramado por nós na cruz do Calvário. Aleluias. Vamos trocar? Fazer como o nosso pastor
fez na ceia passada, vamos desejar ao nosso irmão vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Levante para o alto. Louvado seja o nome do Senhor. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes